E já estamos de volta. Obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela audiência. Esta é a nossa Rede Século XXI e esse é o Vídeo de Saúde. Hoje falando sobre a importância, gente, dos rins. Tomar água, se cuidarem, boa alimentação, cuidado, gente, cuidado com ingestão de álcool, cuidado com muita proteína, muita carne gordurosa, né? O fígado tá, aliás, o rim também vai sofrer, mas o rim vai ter que filtrar tudo isso, às vezes não aguenta. Cuidado com muita medicação, automedicação, o rim vai chegar tudo no... Coitadinho, chega um momento assim, ele tem dois, mas assim, chega um momento ele pode se cansar, viu? Por isso que trouxemos hoje aqui o Dr. José Marcelo Morello, nosso médico nefrologista. Quero dizer, doutor, que a galerinha em casa está toda feliz porque o senhor falou o nome de todo mundo, viu? Ô, doutor, aqui a nossa amiga Regilda Silva Almeida, de Barra do Choça, na Bahia. Obrigado, Ana Regilda, que Deus abençoe. Quais são as consequências de cristais na urina? Perguntou nossa amiga Dona Regilda. Dona Regilda, obrigado pela pergunta. Os cristais, eles podem representar já o início bem inicial, né? É meio redundante, mas é o que a gente chama antes da enucleação da formação do cálculo renal. Ou seja, quem tem cristais tem predisposição a formar um núcleo, porque esses cristais se agregam e aí forma o cálculo renal. Tratamento disso, água. Limonada também, se for cristais de ácido úrico, pegar 3 limões, corta, tira o miolo, bate com casca e tudo, com 1 litro da água para tirar o citrato que está na casca e toma essa limonada todo dia. Isso, doutor, problema renal, né? É assunto só de gente grande ou uma criança também pode ter? Criança também pode ter problema renal. Às vezes nasce com uma formação. Por causa do histórico da genética, do histórico familiar, doutor? Isso, pode ter herança genética com doenças císticas, pode também ter malformações plásticas, ou seja, do próprio aparelho urinário vier mal formado, e aí acaba predispondo a ter refluxo, infecção, e aí acometendo o parênquima, acometendo os próprios rins. Isso depois pode abreviar a vida da criança. Então, é importante procurar um nefropediatra. Até quando, doutor, que o rim ele cresce no tamanho dele, digamos assim, na maturidade do rim? O rim, junto com o ser humano como um todo, né? Digamos assim que com 18 anos já está totalmente formado. Enquanto a criança é menor, os rinzinhos também são menores. Eu fiz essa pergunta porque eu já tinha uma outra. Ou seja, até os 18 anos o rim já fica no tamanho normal. Quando, por exemplo, a gente está lá com a idade bem avançada, idoso, o rim está no mesmo tamanho ainda ou pode sofrer assim, um maior, um menor, um mais murcho, outro mais... Como é que é? Importantíssima essa pergunta. Então, quando procura o nefrologista, um dos exames que a gente lança a mão é fazer o ultrassom dos rins para ver a dimensão dos rins. E esse exame, quando vocês fizerem o ultrassom, vocês têm que ter no laudo o tamanho renal anotado, se é 11, se é 12 centímetros, porque esse exame ele é comparativo com o passar dos anos. Se você chega para mim com 40 anos, com um rim de 12 centímetros e depois com 45 anos esse rim tem 9 centímetros, eu já fico sabendo que ele está doente, está atrofiando e está com um problema que nós vamos ter que enfrentar mais para frente uma doença. Então, muito importante essa comparação. Com as obstruções arteriais, aterosclerose, infecção urinária, cálculos renais que se repetem e inflamam, a tendência é o rim atrofiar. Ele cicatriza, assim como na pele nós temos cicatrizes, uma fibrose, alguma coisa assim? Forma fibrose e ele encolhe. Uau. E aí, na medida que ele encolhe, ele deixa de fazer esse equilíbrio da homeostase, da água, e começa a repercutir no sistema arterial, subindo a pressão arterial, podendo inchar o coração e levar à insuficiência cardíaca. O problema começou no rim, mas o coração depois é afetado. Uau, olha só. Vamos mostrar agora, nós fomos assim uma matéria que a gente fez aí lá com o Dr. José no seu ambiente de trabalho. O assunto é doenças renais crônicas. Olha só, todo o procedimento, o processo a gente vai acompanhar agora. Olha lá. Silenciosa. A doença renal crônica, quando não tratada, evolui para a substituição do rim
E um dos últimos recursos é a hemodiálise. A doença renal crônica é classificada em 5 estágios. Um é mais leve, quando praticamente não tem sintoma nenhum, e a quinta quando já precisa da substituição do funcionamento dos rins. A gente tem a hemodiálise convencional, que são aquelas máquinas que usa soro, né? E tem a hemodiafiltração online, que é o que tem de ponta, é o último recurso, é o mais moderno e é a primeira escolha na Europa, em país desenvolvido, para quando começa a se tratar um paciente que precisa substituir os rins. Além disso, tem o transplante renal e a diálise peritoneal, que faz pela barriga, que são métodos também de tratamento das doenças renais. O especialista alerta para tratamentos preventivos. Junto a uma equipe multidisciplinar, eles atuam em 3 sistemas: o hemodinâmico, o metabólico e o inflamatório, e pedindo que a doença progrida. O nefrologista tem a capacidade de estudar e conhecer e enfrentar a doença um passo antes de se complicar a anatomia, cuidando bem da pressão, as alterações metabólicas, como o ácido úrico, o metabolismo do cálcio, do paratormônio, o sódio, o potássio, o magnésio. Ele consegue descobrir por que as pessoas têm cálculo no rim, ou por que elas têm infecção urinária de repetição. Na mulher que tem eclâmpsia, que tem aquela hipertensão gravídica, também tem que fazer um tratamento preventivo, porque o rim dela já está machucado e se ela não cuidar depois, ela pode precisar da hemodiálise e desenvolver a doença renal crônica. As doenças autoimunes, o lúpus, então o nefrologista tem conhecimento para cuidar do lúpus, evitando com que o órgão fique danificado, ou minimizando esse risco e evitando a progressão da doença no rim. E com o avanço das tecnologias, quem faz o tratamento de hemodiafiltração reduz as internações e há uma queda também de até 30% na mortalidade de quem faz diálises. A Delice faz hemodiálise todos os dias há 5 anos e fala dos benefícios que a tecnologia trouxe ao seu tratamento. Essa máquina aqui é de uma tecnologia super avançada, sabe? Mas não menosprezando a outra que faz o mesmo serviço. Faz o mesmo serviço. Mas depois que começou a passar por essa, melhorou? Melhorei, fiquei boa mesmo, ela só não conversa. Eu não tenho mais cãibra, não tenho mais aquele cansaço que eu tinha. Cansaço que, sabe, angustiante. Faço tranquila, durmo o tempo todo. É um sinal que é perfeito a diálise. Considerado um rim artificial de última tecnologia, para que a máquina tenha uma boa performance, é necessário processos e altos índices de qualidade. Um dos ingredientes importantíssimos na hemodiafiltração é a água, que recebe um tratamento todo especial para ficar ultra pura. É um rim artificial que usa um duplo princípio físico de difusão e convecção para fazer a filtração através desse filtro. É um filtro poroso, passa as toxinas do capilar para a água ultra pura e também por arrastamento das moléculas que a gente chama de convecção. Todo o tratamento ele é monitorizado, a linha fica pulsando com ondas de ultrassom, fica medindo a pressão dentro do sistema e a água da própria clínica ela entra dentro da corrente sanguínea do paciente, permitindo o quê? Uma estabilidade hemodinâmica. O paciente não tem choque, ele não tem, evita queda de pressão. Com isso, a pessoa tem os órgãos vitais, a circulação, a perfusão muito melhor do que você poderia ter quando você tem um choque ou desidrata, tira o líquido da pessoa e a pressão cai. Muito bem, aí a gente viu o Dr. José no seu ambiente de trabalho, cuidando das pessoas com carinho e nos explicando pedagogicamente como funciona todo um processo. Hemodiálise, diálise, é a mesma coisa, doutor? Como é que é?
Então, primeiramente, parabéns aí pelo trabalho, pela equipe aí, né? Obrigado. A diálise é um princípio físico. Então, nós temos a hemodiálise convencional, que ela está mais ligada ao princípio físico da difusão. Temos a hemodiafiltração, que usa dois métodos de princípio físico, o da difusão e o da convecção. Então, é aquele que eu expliquei que vai por arrastamento de moléculas. Esse daí diminui a mortalidade em 30%, as pessoas internam menos e têm uma atividade corriqueira no dia a dia muito melhor, porque ela já infunde a solução de reposição na medida que você está tirando o excesso de água e a sujeira do corpo, já calcula por computador o quanto que você tem que infundir para você sair da clínica já perfeito para suas atividades. As outras máquinas, elas tiram o volume e se a pressão vai caindo a tal ponto, a pessoa tem que levantar a mão, chamar o enfermeiro para soltar o soro e se restabelecer a volemia da pressão. Então, é um método um pouco mais antigo, que nem a dona Delice disse lá, as duas cumprem a função, mas uma acaba acarretando uma qualidade de vida um pouco inferior. Então, esse tipo de hemodiafiltração, ela revolucionou a área da nefrologia, ela mudou a curva de mortalidade, diminuiu os gastos anualizados também para os gestores de saúde, porque as pessoas internam menos, precisa de menos UTI, menos complicação. Então, é tecnologia de ponta que vem modificando o tratamento. É o que existe de mais moderno na Europa, no primeiro mundo. É a primeira escolha quando uma pessoa vai entrar em diálise, em criança, adultos e idosos, é esse tipo de maquinário. Quanto tempo, doutor? Ou seja, isso acontece quando já o rim não cumpre nem nada da sua função, ou muito pouco, ou 10%, 20%, sei lá, que é a necessidade essa hemodiálise. E quanto tempo demora uma sessão? A sessão depende muito se a pessoa tem ainda alguma função residual ou não. Como eu expliquei, nós começamos a substituir quando está por volta de 10%, 15%. Okay. Então, eles começam 3 vezes por semana, 2h30, 3 horas, depende da quantidade que a pessoa come, a idade, depende do peso, da superfície corporal, então a gente acaba personalizando. O padrão na hemodiálise convencional é 3 vezes por semana, 4 horas, mas isso tem se modificado diante das novas tecnologias. Como ela é mais eficiente, essa hemodiafiltração, muitas vezes você consegue fazer o mesmo serviço por menos tempo e só 3 vezes por semana. Uau, então, agora precisa personalizar. Se a pessoa come, por exemplo, muita carne, ela vai precisar, e tem uma atividade muito grande, ela vai precisar, e não urina nada, ela vai precisar mais vezes. Se a pessoa ainda urina, come pouquinho, tudo controlado, ela vai precisar de menos tempo, a dose é menor. Entendi. Falando em urina, doutor, se o Antônio Gobato, aqui de Valinhos, obrigado, Antônio, que Deus abençoe o senhor, viu? Obrigado pela participação. Por que eu levanto à noite para urinar diversas vezes se eu mal bebo água? Está dizendo o senhor Antônio aí, doutor. Senhor Antônio, são 2 hipóteses para isso estar acontecendo. O senhor pode ter hipertensão durante o sono, então pode estar tomando, ou não está tomando remédio, ou está tomando o remédio na hora errada, porque a maioria dos remédios de pressão seria interessante tomar no período noturno para imitar esse descenso fisiológico. E eu vejo isso muitas receitas ao contrário, as pessoas tomando de manhã. Então precisaria ver direitinho os seus remédios, se o senhor toma remédio de pressão. E a questão da próstata. Se você tem prostatismo, próstata grande, ou você pode estar acordando à noite porque tem uma obstrução na hora de saída, então a bexiga fica sempre cheia. Mas aí o jato é fraco. Você vai lá urinar no banheiro, o jato é muito fraquinho. Se a sua próstata é normal e o problema for pressão alta durante o sono, o jato é forte. Você vai urinar com bastante volume no vaso sanitário. Olha só.
Falando em bexiga, doutor, mais uma pergunta aqui. Ana Isabel, Passinho Foltran, de Tietê, São Paulo. Obrigado, dona Ana, Deus te abençoe. O esposo está com pedra na bexiga. Gostaria de saber se é normal. O médico vai estourar a pedra, né? Está dizendo aqui a Ana Isabel, doutor. Ana Isabel, se já está na bexiga, o caminho é mais fácil. O médico ele vai estourar, retirar, triturar. Muitas vezes ele entra pelo canal da uretra e tritura lá dentro e aí só sai a areiazinha depois. Graças a Deus, fazendo esse tratamento, ele vai ficar bom. Obrigado pela pergunta. Ô, doutor, ou seja, tá o rim, tem a ureter, né? O ureter é onde o cálculo vai descer até a bexiga. É ali que nesse processo é a dor terrível aí, né? Mas ok, até que chegou na bexiga, a pedrinha, os cálculos. Como a bexiga é o reservatório de urina, e a urina, digamos assim, é meio ácido, né? Ela não destrói ali? Ela não pode destruir a pedrinha na própria urina, ou depois ela pode continuar descendo pela uretra, né? E aí é mais complicado, doutor. Normalmente a pedra, se ela tiver menos de meio centímetro, ela consegue passar por esses canais. Pedras maiores, elas acabam obstruindo e não conseguem sair. O principal sinal e sintoma quando a pessoa está com a pedra na bexiga é uma hesitação na hora de urinar. Parece que vai urinar e obstrui o fluxo, aí corta a micção. Normalmente não acaba dando tanta cólica quando no trajeto dos rins até a bexiga. Mas e daí? A pessoa está lá, a pedrinha está descendo pela uretra, né, pelo canal do xixi, aí, e a pessoa não consegue urinar. Pode forçar? No forçar não vai, e aí a pessoa entra em desespero. Se tiver com dor e tiver com esse desespero todo, tem que procurar o colega, né, para poder, o urologista é o colega que faz essa retirada do cálculo. Vai lá, entra pela uretra, pega essa pedra, tritura ela e acaba retirando. Chama litotripsia. Essa trituração, assim, bombardear, né? Isso. Agora, tem gente assim, doutor, assim, que segura a urina. Por exemplo, está numa atividade, enfim, está com aquela vontade, ou está numa viagem e não chegou ainda, etc. O que acontece quando a pessoa segura o máximo a urina? Segurar, a bexiga ela tem um fator de complacência, ou seja, ela cabe uma quantidade de líquido lá dentro. Se você ficar segurando muito tempo, a pressão hídrica, a pressão do líquido dentro da bexiga acaba se transmitindo para os canais lá do rim e realmente não é saudável, além de criar dor, né? A gente chama isso de bexigoma. Às vezes a gente vê no hospital as pessoas com muita dor no pé da barriga, né? E aí a pessoa está com dor, não está urinando nada, você passa uma sonda, alivia. Eu já vi paciente no consultório quase para começar uma hemodiálise por causa do bexigoma. Então a não está urinando, a urina a bexiga ficou repleta de urina e não está conseguindo sair. Começa a dar insuficiência renal pós-renal, ou seja, a culpa não é o rim, é da bexiga ou da próstata que está entupindo e não deixa a urina sair. Tratamento: faz uma sondagem vesical, drena a urina e evita a hemodiálise. Não precisa fazer o tratamento da hemodiálise. Quando vive com sonda. A pessoa fala assim de infecção urinária, ou seja, é uma colônia de bactérias na própria bexiga e essas bactérias elas podem pegar um caminhozinho de subida pelo ureter e chegar ao rim, doutor? Isso. Quando tem as infecções urinárias de repetição, precisa saber se a infecção é ascendente, como você explicou, ou seja, a bactéria pode estar na uretra, na região e fazer ascender até o rim, mas também tem que tomar cuidado com o tratamento dentário. Muitas vezes você tem um canal para ser feito, uma infecção dentária, e a disseminação é hematogênica, ela vai pelo sangue e como o rim filtra tudo, a bactéria se aloja no rim e pode dar abscessos também. E pode chegar no coração também. Também pode chegar na válvula do coração. Então, muito importante, se tem infecção urinária de repetição, dá uma passada no profissional dentista, né, no cirurgião dentista, para fazer aquele raio-x panorâmico ou um exame clínico mesmo, para ver se tem canal
para ser feito. Outra possibilidade é a translocação intestinal. Pessoas que ficam às vezes uma semana, 10 dias sem ir no banheiro, sem evacuar, as bactérias podem translocar pelo sistema linfático do intestino e depois ir para o rim também. Uau! Né? Gente, quantas informações valiosíssimas. Mais um intervalo. Temos ainda mais 2 blocos aqui com o Dr. José, vamos aproveitar o máximo. Então, nem pense em sair daí, nem pense em trocar de canal, que tem muita informação para você, viu? A gente volta já.